Boa noite a todos e a todas, membros das comunidades da paróquia de Pissarras e também a você que está assistindo a essa celebração. Como é bom estarmos juntos para celebrarmos o Tríduo Pascal. Neste ano, em virtude ainda da pandemia do Covid-19, estamos celebrando este momento de forma diferente, de forma virtual, onde estaremos trazendo alguns momentos importantes de Jesus na última noite, antes da sua morte na cruz. Quero saudar a cada um de vocês com as palavras bíblicas previstas para o dia de hoje, que encontramos em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Estimadas comunidades, esta é uma noite especial no calendário do ano litúrgico, pois na Quinta-feira Santa iniciamos a celebração do Tríduo Pascal, uma celebração que se estende por 3 dias, que inicia na quinta e só se completa no domingo de Páscoa. Em outras palavras, podemos dizer que o final deste culto só acontecerá na madrugada do domingo de Páscoa, quando então se completa o ciclo da história da paixão de Cristo. Na verdade, ao celebrarmos o Tríduo Pascal, nós celebramos nestes 3 dias toda a história da salvação. Hoje, quinta-feira, nós iniciamos recordando a entrega de Jesus por nós, através da última refeição de Jesus com os discípulos. Com isso, todas as vezes que nos reunimos, não o fazemos em nosso próprio nome, mas em nome do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Foi no Calvário que Ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário que Ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que Ele vai voltar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que Ele vai voltar. Foi no Calvário que Ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário que Ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar.
A noite de quinta-feira da Paixão foi muito significativa para Jesus e sua comunidade de discípulos. Nessa noite, Jesus jantou pela última vez com eles. Como exemplo de humildade e obediência, lavou os pés dos discípulos. Depois, Jesus e alguns discípulos foram ao jardim do Getsêmani. Ali, em meia escuridão, ao som das folhas das árvores ao vento, Jesus falou com Deus. Com uma folha frágil que cai ao chão, Jesus fica de joelhos. Neste momento, Jesus está tomado de tristeza. Também a sua própria vida, o seu maior dom, parece perder a cor verde da esperança. Então Jesus diz: Pai, afasta de mim este cálice de sofrimento. Em outras palavras, por quê? Pai, por quê? Por que a humanidade não reconheceu a sua visita? Não o recebeu em seu coração? Ao invés de amor, preferiram o ódio. Ao invés da verdade, a mentira. Ao invés da humildade, a arrogância. Ao invés da paz, a violência. Até mesmo Pedro vem com violência. Ali mesmo no jardim, corta a orelha do soldado. Nem os seus discípulos o entenderam. São atitudes como estas que cortam o coração do próprio Cristo. Mas afinal, quem dá valor para uma folha caindo ao chão? Assim, quase sem forças, Jesus ainda reconhece a voz do vento, a voz de Deus. Ele precisa continuar e sente que precisa amar até o fim, amar a Deus e nos amar. Então ele é reerguido por Deus. Jesus Cristo, o Filho de Deus, é obediente. Afinal, qual folha discute com o vento? Amém. Agora revelado
Ser discípulo e discípula de Jesus não significa ser uma categoria especial de pessoas. Como discípulos, nós também erramos e pecamos. Por isso, convido a todos e todas a nos colocarmos diante de Deus e confessar os nossos pecados. Tomemos um tempo de silêncio para refletir sobre nossa vida e nossos erros. Na antiga Páscoa, o povo de Deus, ao confessar e refletir sobre os seus erros e pecados, eles comiam ervas amargas, como forma de sentir a amargura de mais uma vez terem pecado contra Deus e também com os irmãos e irmãs. Confessemos diante de Deus os nossos pecados, cantando. Se sofrimento te causei, Senhor, se a meu exemplo fraco tropeçou, se em teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se a meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se diferente foi o meu viver, tranquilo e como sendo por ti, devendo estar com amor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de certezas mil. Transforma a minha vida, entregue a ti. Amém, Senhor. Pela misericórdia de Deus, Jesus Cristo nos foi dado para morrer por nós, e por seus méritos, Deus nos perdoa todos os nossos pecados. A todos vós, os que verdadeiramente estáis arrependidos, eu declaro, estão perdoados os vossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos ter um momento de oração. Agradecemos-te, Pai Celeste, por Jesus Cristo, teu Filho amado, que bondosamente nos guardaste neste dia. Pedimos-te queiras perdoar-nos todos os nossos pecados e injustiças que cometemos e guarda-nos misericordiosamente nesta noite, pois confiamos em Ti, Senhor, e deixamos a nossa vida em Tuas mãos. Amém. Deus nos serve com a Sua palavra para nos alertar, desafiar e consolar. Através da palavra somos inspirados a crer e a confiar no Deus que é por nós e jamais nos abandona. Em preparação à leitura bíblica, convido a juntos cantar. Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar.
Na quinta-feira da Paixão, iniciamos o auge da caminhada sacrificial e salvífica de Jesus Cristo. A última ceia com seus discípulos ecoa em nós, em nossas comunidades, com intensidade. Convido a abrirmos a Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 12 a 26. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, em que os judeus matavam carneirinhos para comemorarem a Páscoa, os discípulos perguntaram a Jesus: onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa para o Senhor? Então Jesus enviou 2 discípulos com a seguinte ordem: vão até a cidade. Lá irá se encontrar com vocês um homem que estará carregando um pote de água. Vão atrás desse homem e sigam ao dono da casa em que ele entrar, que o mestre manda perguntar: onde fica a sala em que eu e os meus discípulos vamos comer o jantar da Páscoa? Então ele mostrará a vocês no andar de cima uma sala grande, mobiliada e arrumada para o jantar. Preparem ali tudo para nós. Os 2 discípulos foram até a cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Então prepararam o jantar da Páscoa. Quando anoiteceu, Jesus chegou com os 12 discípulos. Enquanto estavam à mesa, no meio do jantar, ele disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Um de vocês que está comendo comigo vai me trair. Eles ficaram tristes e um por um começaram a perguntar: o Senhor não está achando que sou eu, está? Jesus respondeu: é um de vocês, é o que está comendo no mesmo prato que eu, pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como dizem as Escrituras Sagradas. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Seria melhor para ele nunca ter nascido. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a seus discípulos, dizendo: peguem, isto é o meu corpo. Em seguida, pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos e todos beberam do vinho. Então Jesus disse: isto é o meu sangue que é derramado em favor de muitos, o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nunca mais bebereis deste vinho até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino de Deus. Até aqui, palavras do Senhor, palavras da salvação. No Evangelho de Marcos, Jesus orienta seus discípulos a fazerem os preparativos para o jantar pascal, que se tornou conhecido como a última ceia. A ceia, realizada por Jesus na quinta-feira da Paixão, foi realizada no contexto das comemorações da Páscoa judaica, quando as famílias reuniam-se para lembrar e comemorar a libertação da escravidão do Egito. Cordeiro assado, ervas amargas, pães, vinhos, compunham o cardápio típico desta ceia cerimoniais, tendo em cada alimento um caráter simbólico, apontando para o evento comemorado. Jesus, entretanto, ressignificou o papel do pão e do vinho, ao oferecê-lo aos discípulos como sendo seu corpo e seu sangue. Tratava-se de uma representação dramática daquilo que no dia seguinte Jesus viria a fazer literalmente, dar o seu corpo e derramar o seu sangue em favor da humanidade. E a ceia pascal judaica é celebrada em família e dela participam também as crianças.
A festa da Páscoa judaica é um memorial dos grandes feitos de Deus ao libertar o seu povo da escravidão no Egito. Ela não quer apenas ser celebrada como lembrança de um evento do passado, mas deve ser atualizada, celebrada de tal maneira como se cada um dos presentes houvesse participado e respectivamente estivesse participando daquela primeira ceia da Páscoa. Após o preparo da Páscoa, no início da noite, para os judeus o início do novo dia, Jesus se reúne com os discípulos para a ceia. A ceia pascal inicia com os pratos de entrada. As ervas amargas representam o amargor da vida, dos nossos pecados contra Deus e nossos irmãos. O cordeiro pascal é símbolo de Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o símbolo mais antigo e está ligado à Páscoa dos judeus, que na véspera de saírem do Egito, receberam ordens para matar um cordeiro e comer a sua carne, marcando com sangue as portas das casas. Pois naquela noite, o anjo do Senhor passaria nas casas, onde não houvesse esse símbolo, trazendo a morte dos primogênitos, obrigando os egípcios a deixar o povo de Deus sair da escravidão. Também Jesus, na última Páscoa em que esteve junto com os discípulos, comeu o cordeiro para depois instituir a Santa Ceia, tomando o lugar do cordeiro imolado, sacrificado na Páscoa. A partir disso, os cristãos passaram a ver no cordeiro sacrificado a figura de Jesus Cristo que morreu na cruz. Após a entrada, vem o prato principal. Com ele se forma a comunhão de mesa, propriamente dita dos participantes. É no decorrer deste momento da ceia que Jesus procede àquilo que conhecemos como instituição da Santa Ceia. Jesus tomou o pão ázimo, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos. A seguir, tomou também o cálice e, tendo dado graças, a deu a seus discípulos. Ao tomar um pão, dar graças, partilho e dar um pedaço a cada um dos participantes, Jesus procede com toda a pessoa que preside uma ceia de Páscoa judaica ou outra ceia festiva. Ao dar graças, tanto pelo pão como pelo vinho, em cada refeição, o fiel judeu reconhece e louva o Criador como o doador de todo o necessário para o corpo e a vida. Tomai, comei, isto é o meu corpo. A expressão meu corpo significa eu mesma. Portanto, Cristo diz aqui: tomai, comei, isto sou eu. Neste pão, portanto, ele se dá a si mesmo aos participantes de sua ceia. Lutero diz que em, com e sob este pão, Cristo está presente e se dá a si mesmo e concede a sua comunhão aos participantes desta ceia. Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Jesus interpreta o cálice como sendo o sangue. O sangue, na compreensão bíblica, é a sede, o portador da vida. Derramar o sangue, portanto, significa ser morto, morrer,
sangue da nova aliança, é a expressão que faz alusão a Êxodo, capítulo 24, versículo 8. Lá, Moisés compromete o povo com as leis do Decálogo e então asperge do sangue do sacrifício sobre eles e diz: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, a respeito de todas estas palavras. Assim Jesus, que está para entregar a sua vida, morte, propiciatória pelos nossos pecados na cruz, e deste modo estabelece a nova aliança com Deus. Neste cálice concede comunhão, nesta nova aliança com Deus, respectivamente concede parte nesta aliança da fidelidade indestrutível de Deus para com os seus e lhes dá a participação na salvação eterna. A partir daí, pode-se afirmar que a ceia do Senhor, que nós celebramos, é sempre uma antecipação da ceia com Cristo no reino de Deus. Amém. Fazer tua vontade, seguir tuas pegadas, é o pão de cada dia, para nós, servir em tua mesa, saber lavar os pés, cantando de alegria a ti, Senhor. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso tua vontade. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso tua vontade. Só em tua presença, sustento para a alma, Alimento cada dia aos teus pés, bebendo da palavra que toda morte em vida e dá-nos alegria pra servir. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso Tua vontade, Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso tua vontade. No Evangelho de João lemos: pedi e recebereis,
para que a vossa alegria seja completa. Confiamos nesta promessa e levamos nossos pedidos a Deus em oração. Misericordioso Deus, dá-nos coragem para falar da Tua graça manifestada em Cristo. Não permita que as diferenças culminem em violência, mas em tolerância e respeito mútuo. Agradecemos por este momento de culto onde celebramos a memória da última ceia. Te agradecemos por tudo que Tu fizeste por amor a nós. Intercedemos, ó misericordioso Deus, pela Tua Igreja no mundo inteiro, para que cristãos e cristãs ouçam, vejam e sintam o serviço que Jesus Cristo prestou, e encorajados pelo Filho de Deus, que se deu por todos nós, também hoje, cristãos e cristãs, sirvam em amor. Intercedemos, ó misericordioso Deus, por todas as pessoas angustiadas e enfermas. Neste momento, lembramos das pessoas que estão lutando contra o vírus da Covid-19. Oramos pelas pessoas entristecidas e enlutadas, porque perderam uma pessoa querida e perderam o sentido para a sua própria vida. Senhor, Tu nos conheces e sabes daquilo que nos aflige e daquilo que nos angustia. Depositamos tudo em Tuas mãos quando juntos oramos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Convido a todos para a continuação deste culto, amanhã, através do culto virtual, que será enviado em todos os grupos das comunidades da paróquia Pissarras. E após a última ceia, com sua comunidade de discípulos, Jesus foi preso pela guarda romana. Foi interrogado, açoitado e despido. E assim, com o mínimo de vestes, foi pregado na cruz. Como sinal desse despojamento que Cristo sofreu, vamos agora retirar todos os paramentos e ornamentos da mesa do altar.
Deus meu, por que me desamparaste? Apesar de meus gritos, minha prece não te alcança. Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. E tu habitas no santuário, onde Israel te louva. Nossos antepassados confiaram em ti, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e ficaram livres. Confiaram em ti e não se desapontaram. Quanto a mim, eu sou verme e não homem, riso de todos os desprezados do povo. Todos os que me veem zombam de mim. Abrem a boca e balançam a cabeça. Ele confiou no Senhor, pois que Ele o salve, que o liberte, se é que o ama de fato. Contudo, tu és quem me fizeste nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Tu és o meu Deus. Não fiques longe de mim, porque a angústia está próxima e não há ninguém para me socorrer. Cães me cercam e um bando de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles estão me olhando e me encarando. Repartem entre si as minhas vestes e sorteiam a minha túnica. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, vem socorrer-me depressa.